Olá pessoal, aqui é mais um vídeo do seu canal Demoversando, seu canal de Direito, Política e Democracia. Aqui quem fala é o professor Igor e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o casamento homoafetivo. Já curte, compartilha, divulga entre seus amigos e deixa seu comentário para a gente ir debatendo sobre esse tema que é tão importante. Tá? Seguinte, recentemente a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É interessante observar isso porque está dentro daquela movimentação reacionária realizada por uma parcela dos membros do Congresso Nacional, revisitando uma série de matérias que já estavam muito bem consolidadas juridicamente. Dentre elas, o casamento homoafetivo, isto é, o casamento entre pessoas do mesmo sexo que já fora devidamente autorizado por decisão da Suprema Corte, por decisão do STF, e que determinou que todos os cartórios, no âmbito do território nacional, celebrassem não só o casamento entre pessoas do mesmo sexo, bem como também os contratos de união estável entre essas pessoas. Tá? Então, por que é importante essa temática? Mas vamos começar do começo. Esse projeto de lei que foi debatido e aprovado na Comissão de Previdência e Assistência Social, vou chamar dessa forma porque o nome é muito extenso, tá bom? Ele foi apresentado pelo deputado federal Clodovil Hernandes, tá? E recebeu o número 580 de 2007. Isto mesmo, foi um projeto de lei apresentado em 2007. Mas o objetivo do Clodovil, do deputado à época, era exatamente regulamentar o casamento homoafetivo, haja vista que não havia previsão normativa no Código Civil, bem como na Constituição, da possibilidade da celebração desse casamento. Veja, não é porque não há uma previsão normativa específica para o casamento homoafetivo que este era proibido, tá? Só para deixar isso claro também, e isso vai ficar mais claro ainda na medida que a gente for conversando aqui neste vídeo. Tá? Então, o deputado Clodovil Hernandes, à época, apresentou o projeto de lei para regulamentar o casamento homoafetivo. No entanto, um outro deputado federal em 2009, o deputado Capitão Assunção, ex-deputado federal pelo estado do Espírito Santo, apresentou um outro projeto de lei, que recebeu o número 5167 de 2009, que tinha como propósito exatamente o oposto, ou seja, não permitiu o casamento homoafetivo, tá? Esses dois projetos de lei, eles andaram em conjunto, na tramitação no Congresso Nacional específico, tá? E este segundo foi apensado, ou seja, ele foi juntado com o projeto de lei inicial, que era o 580 de 2007, do deputado Clodovil, tá? E é interessante porque o que acabou acontecendo? Veja que são projetos de lei com mais de 10 anos, mas só agora nós tivemos uma aprovação por parte de uma das comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Tá? Mas antes de explicar um pouquinho sobre isso, o que é uma comissão temática, gente? Comissão temática nada mais é do que um órgão interno do Poder Legislativo, da Casa do Congresso Nacional e aqui especificamente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque os projetos de lei vão tratar de diversos temas. E esses temas precisam ser debatidos, precisam ser objeto de discussão até que sejam deliberados, votados e aprovados ou ainda rejeitados. Então esse debate começa nas comissões, que são esses órgãos internos das casas legislativas, que terão como objetivo debater o conteúdo dessas matérias, tá? Essa comissão é uma comissão temática, uma comissão que vai tratar dos temas relacionados à previdência, assistência social, infância, adolescência e família. Por isso que essa questão do casamento homoafetivo foi ser discutida nesta respectiva comissão, tá? Mas olha que interessante, além desta comissão, será analisado também pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Mas, professor, o que é a CCJ? CCJ é também uma comissão interna, de caráter permanente, mas que tem o objetivo de fazer uma análise prévia se o determinado projeto de lei é ou não compatível com a Constituição.
Olha como é importante isso. Então, a própria Casa do Congresso Nacional, neste caso, a Câmara dos Deputados, tem a prerrogativa de fazer uma análise prévia se aquele projeto de lei é compatível ou não com a Constituição. Porque se não for compatível com a Constituição, este projeto de lei ele deve ser, portanto, rejeitado, ele não pode ser aprovado, ele não pode ser transformado em lei, para deixar mais claro. Tá? Então, há essa análise prévia. No entanto, já que se trata de um órgão legislativo, o que vai acabar imperando nas decisões é aprovação pela maioria dos respectivos membros. Mas enfim, depois a gente fala um pouquinho em outro vídeo como é que se dá todo o processo legislativo constitucional no nosso Congresso Nacional. Mas o que é importante perceber aqui, além dessa deliberação que aprovou na Comissão de Previdência e Assistência Social a proibição do casamento homoafetivo, haverá ainda a discussão na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai para o plenário, tá? Ou seja, todos os membros daquela casa legislativa correspondente irão debater sobre a matéria, deliberar, aprovar ou rejeitar, tá? Bem como o mesmo acontecerá no Senado Federal, para que aí sim possa ser encaminhado, uma vez que aprovado, ao presidente da República, que poderá sancionar ou vetar o respectivo projeto de lei. Sancionar significa concordar, tá? A grosso modo. Isto é, se o presidente da República concordar com o conteúdo daquele projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, ele irá sancionar o respectivo projeto de lei. Mas se ele encontrar algum vício de inconstitucionalidade, ou seja, alguma incompatibilidade com a Constituição, ou mesmo entendendo que não é conveniente ou oportuno que esse projeto de lei seja transformado em lei, ele também poderá vetar, ou seja, ele vai proibir o seu respectivo trâmite, voltando para o Congresso Nacional para que este delibere sobre a derrubada ou não do veto do presidente da República, tá? Aqui, em resumo, eu expliquei como é que se dá o trâmite formal procedimental da aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional especificamente. Mas vamos voltar à matéria em si, a proibição do casamento homoafetivo. Então, de autoria do ex-deputado Capitão Assunção do Espírito Santo, o PL, o projeto de lei 5167 de 2009, tramitou em apensado, ou seja, junto ao projeto de lei 580 de 2007, que foi aquele apresentado inicialmente pelo Clodovil Hernandes, tá? Que inclui no Código Civil a possibilidade que duas pessoas do mesmo sexo possam constituir união homoafetiva por meio de contrato em que disponham sobre suas relações patrimoniais, podendo ser possível, inclusive, a convolução em casamento, ou seja, um contrato de união estável, mas com a possibilidade de ser convolado, de ser transformado em casamento mediante a atuação do respectivo cartório. Tá? No entanto, o parecer do relator na Comissão da Previdência e Assistência Social, o deputado Pastor Eurico, do Partido Liberal de Pernambuco, foi pela rejeição do projeto do ex-deputado Clodovil Hernandes e pela aprovação do projeto 5167, do Capitão Assunção. O projeto 5167, na verdade, tinha um intuito oposto, o oposto daquilo que estava estabelecido no projeto apresentado por Clodovil, que era exatamente proibir o casamento homoafetivo, tá? E é esse projeto que acabou sendo aprovado na Comissão de Previdência e Assistência Social. Mas, professor, e aí? O que pode acontecer? Eu expliquei o trâmite formal, Então vamos analisar a materialidade da matéria. Será que é constitucional uma norma, uma lei que proíba o casamento homoafetivo? Para isso a gente precisa analisar alguns poucos dispositivos da Constituição, tá? A Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 3º, vai estabelecer os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E no inciso 4, ele vai elencar, portanto, que um desses objetivos é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, qual é a lógica da nossa Constituição? Qual é aquilo que a Constituição quer pregar, quer estabelecer? A não discriminação.
né? E não discriminação por qualquer possível forma de discriminação, exatamente para que todos tenham direitos iguais e possam exercer tais direitos também igualmente, tá? Isso vai ser reforçado pelo caput, né, a cabeça do artigo 5º da Constituição, que vai dizer basicamente o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, e aí você vai ter, né, ali uma série de incisos, dezenas de incisos, tratando, portanto, né, desses direitos e garantias individuais e coletivos, mas que tem como condão, como objetivo maior, estabelecer esse critério de igualdade, e não apenas a igualdade perante a lei, a chamada igualdade formal, mas principalmente a igualdade material, ou seja, como os direitos, né, fundamentais eles podem ser exercidos de forma igualitária por todos os membros da sociedade, tá? Muitos vão questionar, né, quando tratam dessa questão do casamento homoafetivo, o fato de, no artigo 226 da própria Constituição, você ter, né, no capítulo que fala sobre a família, especificamente, você ter no parágrafo 3º a definição do conceito de entidade familiar, né? Então, o que vai dizer lá o parágrafo 3º do artigo 226? Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O que significa isso, pessoal? E aí, veja, essa matéria ela já foi, inclusive, objeto de análise pela Suprema Corte, tá? Mas é interessante observar isso. Quando a Constituição trata, no seu parágrafo 3º do artigo 226, tá, que para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, né, aqueles que redigiram esse texto cometeram uma tecnia jurídica. Por quê? Porque a Constituição ela não pode ser analisada pelos seus dispositivos, né, na leitura dos seus dispositivos, de forma isolada. Como assim, professor? Eu não posso analisar, ler, analisar, interpretar e aplicar o parágrafo 3º do artigo 226 sem considerar o todo das normas constitucionais, sem considerar, portanto, tá, o caráter normativo e unitário que a Constituição representa. Como assim, professor? Todos os dispositivos da Constituição estão estabelecidos num todo normativo, tá? Isso é o que nós vamos chamar, no âmbito da interpretação da hermenêutica constitucional, de princípio da unidade. Então, a Constituição ela tem pressupostos fundamentais que estarão presentes em todos os seus dispositivos. E estes dispositivos devem ser interpretados a partir desses pressupostos fundamentais, desses princípios fundamentais, né? Dentre eles, a igualdade material, que nós vimos não só lá no artigo 3º, inciso 4, mas também no caput do artigo 5º. Então, eu não posso ter uma norma constitucional estabelecendo uma discriminação que não seja razoável, né? E razoável nos termos da própria Constituição. Então, se a Constituição estabelece o princípio da igualdade material como um princípio fundamental, então todas as demais normas devem ser interpretadas a partir desta concepção de igualdade material. Considerando, portanto, isso, esse dispositivo, ele cabe uma interpretação inclusiva, ou seja, uma interpretação que inclua as pessoas que, porventura, queiram constituir união estável para a constituição da entidade familiar, e não a excluir determinadas pessoas, né, desta configuração jurídica, ou seja, da união estável e até mesmo do próprio casamento, tá? Isso foi matéria de deliberação por parte da Suprema Corte em maio de 2011, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, o que é raro, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres
reconhecendo assim, portanto, a união homoafetiva como núcleo familiar. Essa decisão é uma decisão emblemática, pessoal, porque ela trouxe um novo paradigma, né, estabelecendo um dever ao Estado, que é o dever não só de garantir a celebração dos contratos de união estável entre pessoas do mesmo sexo, bem como também de convolar tais contratos já existentes em casamento, ou mesmo o dever de celebrar, né, os casamentos homoafetivos. Tá? Essa decisão ela foi prolatada no julgamento da ADI 4277, Ação Direta de Inconstitucionalidade, por isso a sigla ADI 4277, e no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 132, a chamada ADPF 132. Tá? Nestas ações, tá, o STF teve que realizar o que, no âmbito da doutrina constitucional, né, ou seja, dos estudos realizados, né, pelos teóricos do direito constitucional, a gente vai chamar de mutação constitucional. Por quê? Porque o foco da discussão foi exatamente o teor do artigo 1723 do Código Civil, que define como união estável aquela constituída entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de construção de família. Tá? E aí o que o STF fez, né, ao ter que decidir sobre essa matéria? E veja, quando eu digo ter que decidir, é porque o STF ele é provocado para decidir sobre determinadas questões, né? Não é que o STF está lá dormindo, né? E aí de repente acorda e resolve, hoje vamos tratar de união estável. Não é nada disso. Tá? Ele é provocado. Ele é provocado por alguém que tem legitimidade para tal, uma autoridade pública, um partido político com representação no Congresso Nacional, uma associação de caráter nacional, o Procurador-Geral da República, enfim. Então, veja que o STF, mesmo nas chamadas ações do controle concentrado de constitucionalidade, onde ele vai ser o guardião da Constituição, ele precisa ser provocado para atuar, tá? E ele foi provocado através dessas duas ações que eu mencionei agora há pouco, a ADI 4277 e a DPF 132. E aí, ao ser provocado, ele vai ter que julgar, ele vai ter que analisar, ele vai ter que fazer esse controle de constitucionalidade. E esse controle foi feito em relação ao artigo 1723 do Código Civil. E o STF entendeu que não cabe, portanto, qualquer interpretação de ordem limitativa ao conceito de família. Até porque as configurações familiares existentes na sociedade são diversas e não se resumem, portanto, a esta configuração familiar constituída entre um homem e uma mulher. Então, isso incluiria, portanto, a constituição familiar formada por duas pessoas do mesmo sexo, duas pessoas que formam um casal homoafetivo. Tá? Então, nesse sentido, é que o STF realizou a chamada interpretação conforme a Constituição, estabelecendo interpretação ao conceito de família ampliativo e que se adeque, portanto, à realidade material da sociedade brasileira, isto é, a realidade concreta. Tá? E é interessante porque em alguns dos votos dos ministros, né, fica muito evidente que há aqui uma preocupação em aplicar a Constituição para adequar também o projeto estabelecido pela Constituição à realidade concreta, em que o casamento ele se estabelece também como um projeto de felicidade das pessoas. O ministro Luiz Fux, né, no seu voto, ele vai trazer essa construção, ele vai dizer que diversos princípios constitucionais garantem esse direito aos casais do mesmo sexo, como o da igualdade, que eu mencionei agora há pouco, da liberdade, da dignidade da pessoa humana. Segundo o próprio Fux, o conceito de família só tem validade se privilegiar a dignidade das pessoas que a compõem, e somente por força da intolerância e do preconceito se poderia negar esse direito a casais homossexuais. Então veja, isso aqui foi um trecho, né, uma parte do voto do ministro Luiz Fux, nesse julgado de 2011. Tá? E é interessante porque essa decisão ela foi tão emblemática que ela acabou recebendo um prêmio, né, da Unesco, que é uma das instituições que compõem a Organização das Nações Unidas,
à ONU, tá? Exatamente por se tratar de um patrimônio documental da humanidade no Registro Nacional do Brasil, tá? Nesse sentido, e para tornar ainda mais válido esse entendimento da Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, resolveu regulamentar a celebração por parte dos cartórios de registro civil do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, através da resolução número 175 de 2013 do CNJ, tá? Dando, portanto, efetividade, né, ou garantias de eficácia desta decisão que fora prolatada pelo STF antes, em 2011. Tá? Então veja que é um tema importante, é um tema, né, que juridicamente já estava muito bem consolidado, mas que a partir do momento que essa discussão ela é retomada no Congresso Nacional por uma parcela dos membros do Congresso que tem posturas reacionárias, de tentar criminalizar determinadas condutas, de tentar, né, afastar direitos básicos, direitos fundamentais de determinados grupos sociais que historicamente foram discriminados e continuam sendo materialmente na sociedade, né, nós encontramos aqui uma possibilidade de retrocesso social sendo realizado pelo Poder Legislativo. Tá? Obviamente que o processo legislativo está muito longe de ser concluído, né? Já que agora que este projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo foi aprovado em uma comissão e da Câmara dos Deputados, ainda tem que passar pela CCJ, pelo plenário e até mesmo passar também pelas comissões e pelo plenário do Senado Federal, né? Para que possa vir a se tornar lei. Mas é importante que tenhamos essa percepção, né, do jogo político que está estabelecido no âmbito do Congresso Nacional e da importância do direito não só em regulamentar esse processo político, mas também reparar quando as decisões políticas tomadas pelo Congresso, né, vão para além dos termos estabelecidos pela própria Constituição, vão para além dos princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Espero que este vídeo tenha esclarecido alguns pontos a respeito dessa matéria, te ajude a compreender melhor essa matéria, né? E qualquer coisinha, deixa o seu comentário aqui, né? Compartilhe esse vídeo, vem debater comigo. Esse canal é um canal de diálogo, de conversa, né? E de conversa sobre democracia. Então, os mais variados temas que envolvem direito, política e democracia, nós vamos tentar tratar aqui da melhor maneira possível, tá? Já te agradeço por ter permanecido até o final deste vídeo e até uma próxima. Fui!